paraxá se encontra em Vaikra, Levítico 21, do verso 1 até o 24, 23. A Haftará, porção dos profetas, acho que é lá, se encontra em Ezequiel 44, do 15 até o 31. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, a porção sugerida do chamado Novo Testamento, Keifa, Aleph, ou 1 Pedro 2, do 4 até o 10. Vamos só ajeitar aqui para os irmãos poderem acompanhar pelos slides. Então, nessa paraxá, Emor, nós vamos ver aí alguns detalhes. Ela vai iniciar, como nós lemos aqui, foi lido o início da paraxá, com alguns detalhes sobre os Kohanim, sobre os sacerdotes, sobre o serviço deles no Mishkan, no tabernáculo. E também vamos ter detalhes nessa paraxá sobre os utensílios, os itens lá que ficavam dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo. Só que esta já vai ser aqui na Torá a terceira vez que o texto vai nos trazer essas coisas sobre os sacerdotes, sobre detalhes do serviço deles no interior do tabernáculo, sobre os utensílios do tabernáculo. A terceira vez. As outras estão lá em Shemot, que é quando tem a descrição, tem a descrição lá dos utensílios e dos detalhes e de como seriam as coisas do tabernáculo. E além disso, além dessa questão de, de novo esse tema, porque temos também algo estranho aqui. Essa paraxá de novo começa falando, nós lemos aqui, sobre os Kohanim, sobre os sacerdotes, certo? Disse o Eterno a Moisés, fala aos Kohanim, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, lhes dirás, etc, etc, etc. Aí depois de falar sobre os sacerdotes, ela vai falar sobre os Moadim, as festas, as solenidades bíblicas, lá em Levítico 23. E ela vai encerrar falando dos utensílios do tabernáculo. A menorá, os pães da proposição, etc. Aí eu pergunto para vocês, primeira pergunta que nós vamos lançar aqui. O que os Moadim estão fazendo no meio desse tema? Porque primeiro fala dos Kohanim, dos sacerdotes, no tabernáculo, certo? Então, algo que envolve o tabernáculo. Depois vai falar dos utensílios, que eram do tabernáculo. Mas no meio dessa lista entra lá o relato lá sobre as festas, sobre os Moadim. O que os Moadim estão fazendo aqui? No meio. Por que não ficam para o final, por exemplo? Por que os Moadim não estão no Levítico 24? Mas está no Levítico 23 e no Levítico 24 vai falar dos utensílios do tabernáculo. Por quê? Para nós entendermos esta paraxá e o que ela quer dizer, nós precisamos responder essa pergunta. De novo, nós gostamos muito de dizer, precisamos sim questionar. Não questionar a Torá, não questionar a palavra no mau sentido. Não, duvido. Não é no sentido de duvidar. Mas questionar para nós entendermos profunda e plenamente. Precisamos questionar, mas por quê? Por que está aqui? Por que não faz sentido? Na nossa lógica humana, não faz sentido essa lógica aqui. Parece que é um negócio fora de ordem. Por que isso aqui está aqui assim? Por que o Moadim vai lá antes, depois vai falar do tabernáculo de novo? Por quê? Por quê? O Eterno ele quer que nós questionemos, porque é assim que nós vamos aprofundar, assim que nós vamos cavar, assim que nós vamos entender a palavra mais profundamente. Vamos começar então pensando onde que nós estamos agora, em Levítico, onde nós estamos agora nesse livro, em Vaikra, em Levítico. O que veio antes? Nós tivemos antes, lá mais para o iniciozinho ali, as parashot Tazria e Metzorá, algumas semanas atrás estudamos, e também a Haremot, que foi junto com o Kedoshim semana passada. Nessas três parashot, o que nós temos de tema principal? São temas que vão trazer sobre Tumá, a questão da impureza ritual, e sobre Tahará, a questão da pureza ritual, certo? Vai falar sobre a questão lá dos leprosos, das mulheres, etc. Certo? São esses os temas que ficam em alta nessas parashot. Questões relacionadas à pureza e impureza ritual, inclusive em Haremot. Pureza e impureza ritual. Depois de Haremot vem qual paraxá? Estudamos semana passada com o irmão Marinaldo, Parashat Kedoshim, certo? Kedoshim, santos, que vai ter como tema principal, como o que ressalta mais nela, vai ser o que? A Kedushá,
que é a santidade, né? E o que é a santidade na Torá? O irmão Marinaldo comentou aqui semana passada. O que é a santidade na Torá? A santidade é um estado espiritual. A pessoa virou santo. Vai morar lá no alto do monte, porque é um santo que mora lá no alto do monte, isolado de todo o resto da humanidade, porque ele não pode pecar. Isso, é isso santidade? Não. Isso não é a santidade da palavra, isso não é a santidade da Torá. Santidade na palavra, a santidade na Torá é prática. Se nós pegarmos, todos já sabem, acho que a maioria já sabe aqui, né, já está careca de saber, se nós pegarmos o rolo da Torá, com os 5 livros da Torá que nós temos aqui, dividimos ele no meio, a porção que vai estar no meio vai ser qual? Kedoshim, Levítico 19. Santos sereis, pois santo sou eu eterno. É o que está no meio do rolo. Né? E o texto central, segundo a tradição judaica, o texto central desse que está no meio do rolo é Levítico 19, 18. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só que interessante. Então, isso é a santidade da Torá. A prática do amor, porque o amor também é prática, não é um sentimento que fica voando no ar. O amor, não. É prática. Né? O amor é prática. A gente ama conforme a gente pratica. Assim é na palavra. Né? Então, a santidade na Torá aqui, ela é relacionada à prática, ela é relacionada com o que eu faço com relação, claro, ao eterno, e o que eu faço com relação ao outro, ao meu próximo. Isso é santidade na Torá. Né? E alguns rabinos usam esse termo. Santidade é criar lugares para o outro. Criar um lugar para o outro. Como assim? Criar um lugar para o outro. Né? O eterno, Deus, é a fonte de toda a vida, certo? Ele é o criador de todas as coisas. E, no entanto, o que ele fez para nós, seres humanos? Ele fez um lugar. Certo? Ele fez um lugar para nós. Precisava ele fazer isso? Não. Ele é todo-poderoso, ele é autossuficiente. Mas ele quis criar um lugar, um espaço para nós habitarmos. Ele nos deu um lugar. Né? Portanto, se ele diz, santo sereis porque eu sou santo, eu criei um lugar para vocês, então vocês também precisam criar lugares para os outros, para o seu próximo, nesse sentido. Tá? E o que é criar lugares para os outros? Foi citado aqui semana passada. É cuidar dos necessitados, dos pobres, ter o zelo pelos pobres. Né? Lá antigamente em Israel, como que era feito? Né? O que era feito com a colheita que caía? Não podia ser colhida, tinha que ser deixado para as pessoas que tinham necessidades, né? Que pudessem tomar e ter o seu sustento. Isso era criar um lugar para o outro, para aquele que não tinha. Né? Respeitar a propriedade alheia. Né? Isso era criar um lugar para o outro, literalmente. Né? O outro tem a sua propriedade, o que é do outro, o que é meu, respeitar. Isso tudo é criar lugares para os outros. Mas ao povo de Israel também foi pedido outra coisa, né? Que eles criassem o quê? Um lugar, um espaço para quem? Para o eterno. Que lugar era esse? O Mishkan, o tabernáculo. Né? Foi pedido que eles criassem um espaço para o eterno, o tabernáculo. Então é nesse ponto da palavra que começa a nossa paraxá de hoje, Emor. Aqui em Levítico 21. Né? Aqui começa Emor. E de novo, vamos falar sobre leis, sobre os sacerdotes, sobre os Kohanim. E os sacerdotes, eles eram Kadosh. Por quê? Por que eles eram considerados Kadosh? Né? Porque eles se dedicavam exclusivamente àquele espaço que tinha sido feito para o eterno. Certo? A vida deles girava toda em torno daquele espaço que tinha sido pedido para Israel criar para o eterno, para o próprio Deus. Então, se nós vemos lá em Levítico 21:6, vamos ver o seguinte. Santos serão, está falando dos sacerdotes, né? Santos serão para seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Pois as ofertas queimadas do Eterno e o pão de seu Deus eles oferecem e serão santidade. Então está aqui. Os Kohanim, os sacerdotes, eram Kadosh, eram Kedoshim. Porque toda a vida deles era dedicada àquele espaço que tinha sido criado para o Eterno. Israel, por exemplo, agora o povo de Israel, o povo não levita, né, não sacerdote, Israel precisava resguardar, por exemplo, mitzvot, mandamentos, né, sobre tumá e tahará, sobre pureza e impureza ritual,
antes de entrar no tabernáculo, certo? Não podia alguém entrar impuro dentro, né, do espaço do tabernáculo, correto? A pessoa tinha que estar purificada para entrar no espaço do tabernáculo. Mas o povo em si não precisava estar dentro do tabernáculo o tempo todo. Ou precisava? Não. Eram visitas pontuais, né? Determinados períodos do ano, né? Eram coisas pontuais que o povo tinha que entrar no tabernáculo. O povo não precisava. Mas os sacerdotes, sim, precisavam estar lá o tempo todo. Né? E aí? Por isso que para eles, nós vamos ver aqui no começo do Levítico 20, 21, por isso que para eles essas mitzvot, esses mandamentos, essas leis relacionadas à pureza, eram muito mais exigentes do que para o restante do povo. Por exemplo, o começo da nossa paraxá de hoje. Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, lhes dirás: o sacerdote por um morto entre seu povo não se fará impuro. Qualquer outra pessoa do povo de Israel podia, eventualmente, se envolver lá com o velório de um morto, nem que não fosse seu parente próximo, certo? Mas os sacerdotes não. Os sacerdotes só podiam se envolver se fossem parentes imediatos. É o que a Torá vai relatar aqui na sequência do texto. Senão eles estavam proibidos de ter qualquer envolvimento, sequer se aproximar do morto. Né? Porque eles estavam dentro do espaço santo o tempo todo. Então, para eles, essas leis eram muito mais exigentes do que para o restante do povo. Né? O povo de Israel, o povo, tinha a opção de entrar ou não no Mishkan. O povo podia escolher, vou lá no tabernáculo. Não vou no tabernáculo. O povo podia escolher. Mas o Kohen, o sacerdote, era ele próprio uma parte do tabernáculo. Então, a exigência era muito mais alta, era muito maior. Porque eles eram parte daquele espaço. Mas aí, depois desse relato todo sobre os sacerdotes, vem a Torá, em Levítico 23, falar do quê? Dos Moadim, as festas. Né? E o que tem a ver os Moadim com os sacerdotes e com a questão da santidade? Né? Vamos lá para Levítico 23, versos 1 e 2. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Eterno, que vós proclamareis como santas convocações, estas serão minhas solenidades fixas. Primeira coisa, já falamos aqui, mas é sempre importante frisar. O texto está falando assim: as solenidades do povo de Israel. Está falando assim? Não. Está falando as solenidades dos judeus? Não. São as solenidades de quem? Do Eterno. Ele diz que são as suas solenidades, as suas festas. Então não são festas judaicas. Não são festas de Israel, que não servem mais para ninguém mais que não é judeu. São as minhas, o Eterno está falando, está escrito, as minhas solenidades, as minhas festas, os meus Moadim. Moadim, né? Os meus tempos determinados. Vamos depois falar disso. Os meus tempos determinados. Dele. Se é dele, se ele diz que são dele, o que devemos fazer? Respeitá-los, né? Então, mas como fica aqui? Se nós aplicarmos, né, a questão da santidade aqui, conforme vinha sendo tratado no texto antes. Primeira coisa, temos uma conexão, de certa forma, ali em hebraico lá, Mikroi Kodesh. Tá? Mikroi Kodesh, que é as santas convocações. Traduzido como santas convocações. Tá? Então entra a questão do Kodesh ali, santidade. Né? Mas se nós aplicarmos esse conceito de santidade que vínhamos tratando até aqui, que era santidade quê? Como prática, certo? Como criar lugar, como criar espaços para os outros. O que tem a ver? Qual a conexão que fica aqui? Se a santidade na palavra, na Torá, é criar espaços para os outros. Criar um lugar para os outros. Né? Estaríamos nos Moadim, nas festas do Eterno, estaríamos nós criando um lugar para Deus, de algum modo? De que modo, então? Se é isso, né? Até agora, até aqui, nós vimos, então, a Kedushá, a santidade ligada,
falamos até aqui da santidade ligada ao espaço. Certo? Criaram literalmente o espaço para o outro. Eu respeitar, né? Por exemplo, as fronteiras, literalmente as propriedades do meu próximo, né? Criaram um espaço para o outro. Respeitar e criar o espaço do outro. Cuidar dos necessitados, estou criando um lugar para que eles tenham o seu sustento, para que eles consigam se manter. Ou, no caso do tabernáculo, foi criado um espaço para o eterno, um espaço literal, né? Algo que existia no espaço para o eterno. Só que tem um outro jeito de criar um lugar para o outro, que não é no espaço, mas é no tempo. No tempo. E como assim um espaço no tempo? Vou citar aqui o caso que talvez seja a realidade de muitas famílias aí fora hoje, de muitos lares aí fora hoje. E vocês vão entender o que isso quer dizer. Imaginem agora um pai, certo? Um pai bastante trabalhador, que tem uma rotina intensa de trabalho, e que tem sua família em casa, seu filho, sua esposa. E esse pai, ele chega do trabalho em casa, obviamente, exausto, né? E ele se senta no sofá. E aí vem o filho dele, pequeno, uma criança, e vem, pai, vamos jogar bola. E o pai está acabado de tanto trabalhar naquele dia, e o pai vai dizer, filho, agora o pai está muito cansado, mas né, outro dia a gente joga, né? E assim os dias vão passando. Os dias vão passando, né? E eles estão, o pai, o filho e a esposa, eles estão naquele mesmo espaço, dividindo aquele espaço. Cada um tem, né, o seu quarto, cada um tem o seu espacinho no sofá, cada um tem o seu lugar à mesa. Só que, às vezes, o tempo não está sendo dividido também. Né? E nós temos, por exemplo, uma figura aqui, feita por um dos rabinos em que me baseei esse estudo. E tem lá o pai né, no sofá lendo o jornal e o filho lá no outro sofá assistindo televisão e o tempo passando. Né? E talvez quando esse pai parar para, de fato, pensar e observar, o filho já não vai estar mais daquele tamanho ali. Já vai estar do tamanho dele. Já vai estar saindo de casa para ir casar, né, com sua esposa e morar com sua esposa. Então, muitas vezes, nós ocupamos o mesmo espaço que o outro, que é a minha família, né? Só que nós não despendemos também o tempo, ou um tempo de qualidade para o outro. Então, criar um lugar para o outro não é só ligado ao espaço. Não é só eu dar um espaço do outro. Né? Na minha casa, na sua casa, na casa dessa família lá, ó, existe um espaço para cada um. Cada um está no seu espaço. Só que não é só sobre isso. Não é só criar o espaço. Criar um lugar para o outro é também criar um lugar no tempo para o outro. E fazer isso, segundo a palavra, segundo a Torá, é um ato de santificar o tempo também. E é sobre isso que são as festas do Eterno, os Moadim. Criar um lugar, não só no espaço, mas criar um lugar no tempo. Né? Santificar o tempo. É como se o Eterno dissesse assim para o povo e para nós. Né? Olha, em alguns momentos na semana e ao longo do ano, em algumas datas específicas e alguns tempos determinados ao longo do ano e da semana de vocês, vocês vão separar um tempo dedicado exclusivamente para o nosso relacionamento, em que vocês vão parar tudo, todas as preocupações de vocês com o seu trabalho, com os seus negócios, com os seus estudos, com o que for, vocês vão parar e nesses tempos determinados vocês vão dedicar-se exclusivamente a se relacionar comigo. É como se ele falasse isso. Né? Então nós temos ali, por exemplo, Levítico 23:3.
6 dias, falando aqui do Shabat, 6 dias se trabalhará. E no 7º dia será o Shabat solene, santa convocação. Mikra Kodesh, olha o Shabat, santa convocação. Nenhum trabalho fareis. É Shabat para o Eterno em todas as vossas moradas. Shabat Hila Allah Hashem. Shabat Hila Hashem. Shabat para o Eterno. Por quê? Como você fala assim, é um tempo nosso, para nós estarmos juntos, plenamente. Plenamente. Né? Essa era a vontade dele. Então a palavra Moed, já mencionei aqui, mas vamos pensar um pouquinho mais. A palavra Moed, que é relacionada às festas, a esses tempos do Eterno, é traduzida de uma melhor forma como tempo determinado, certo? Aqui na Torá da Sefer está, deixa eu ver como está. Solenidades. Mas ela é melhor traduzida como tempo determinado. Mas nós também poderíamos entender como tempo de encontro. Por quê? Nós temos, por exemplo, uma outra expressão na Torá que é Ohel Moed, a tenda da reunião, tenda do encontro. Então poderíamos traduzir Moed como tempo do encontro também. Né? Por exemplo, em Pesach, nas 3 Shalosh Regalim, nas 3 grandes festas, Pesach, Shavuot, Sukkot, né? Pesach, a festa das semanas e festa de tabernáculos, o que acontecia? O povo literalmente ia ao encontro do Eterno. Aonde? Lá em Jerusalém, lá no tabernáculo ou no templo, depois. Né? O povo ia ao encontro do Eterno, nessas 3 grandes festas. Subia a Jerusalém e ia celebrar com o Eterno na presença dele. Literalmente, eles iam ao encontro do Eterno. Moed, tempo do encontro. Né? E é a isso que se refere, então, as santas convocações. Mikroi Kodesh, santas convocações. Quando o povo criava um lugar no tempo para o Eterno. Isso era a santa convocação. Criar, isso é, não era, é ainda. Criar um lugar no tempo para o Eterno. Né? Só que cada moed, cada uma dessas festas, vinha, né, com um conjunto de restrições. Tá? Aqui já tem na primeira no Shabat. Né? Kol melacha lo ta'asu, que é nenhum trabalho fareis. Né? Já vinha com as restrições. E muitas vezes, ao longo da história, Israel se perdeu um pouco nisso, colocando as restrições acima da essência do princípio daquele dia, daquele tempo determinado, daquele tempo de encontro. Mas a ideia desses dias era que eles simplesmente vivessem com alegria aquele momento presente, que era como uma brecha no tempo, como se naqueles dias o tempo como eles conheciam deixasse de existir e eles só precisassem pensar naquele momento presente, no seu relacionamento com o seu Criador, com o seu Pai Celestial. Uma brecha no tempo. Essa era a essência dessas festas, desses dias. Né? Mas logo em seguida, saindo agora dos Moadim, logo em seguida disso, o texto vai falar do quê? Levítico 24, dos utensílios do tabernáculo. Por quê? Né? Nós vamos ver agora que faz todo sentido. Todo sentido. Então, Levítico 24, versos 1 até 4. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para iluminação, a fim de acender a lâmpada contínua. Fora da divisória do testemunho, na tenda da reunião, a tenda da reunião, a conservará em ordem Aharon, desde a tarde até pela manhã, diante do Eterno continuamente. Estatuto perpétuo será pelas vossas gerações. Sobre o candelabro, a menorá, o candelabro puro, conservará em ordem as lâmpadas diante do Eterno continuamente. Né? Então tem uma palavrinha que está ali, em hebraico, destacada. Contem lá 1, 2, 3 vezes. Tamid, tamid, tamid. 3 vezes tamid aqui nesse trechinho de 4 versos. Tamid, tamid, tamid. Tamid continuamente, o que é continuamente? É sempre.
Constante, sempre. Algo que sempre deve acontecer, certo? Sempre, né? Constante, constantemente, continuamente, sempre. E a Torá repete aqui 3 vezes num trecho curto. Quando a Torá repete, o rosto sempre fala. Quando a Torá repete, é o quê? Opa, prestem atenção nisso. É para parar. Opa, por que está repetindo? Tem alguma coisa importante nessa palavra aqui, né? Então, tamid. E se a gente for um pouquinho mais para frente, no verso 8 aqui do capítulo 24 ainda, olha lá que diz também, falando do Shabat, em cada dia de Shabat, os sacerdotes porão os pães da proposição, tá, em ordem diante do Eterno, tamid, continuamente. De novo, né? Por que isso aqui? Porque talvez a essência desses mandamentos, dessas leis aqui, desses utensílios no capítulo 24, não sejam os detalhes sobre o acendimento da menorá, por exemplo, ou sobre como que colocavam os pães da proposição lá na mesa, por exemplo. Talvez a essência seja tamid. Tamid, sempre, continuamente. E o que é então tamid? O que é algo... Se a gente falar, vamos pensar agora em português mesmo. Se eu falar sempre, sempre é uma palavra ligada a quê? A tempo, certo? Sempre é uma coisa que acontece a todo tempo, né? Continuamente, a todo tempo. Então, essas leis aqui de Levítico 24, falando de utensílios, na verdade, também eram sobre criar um lugar no templo. Como se o próprio Mishkan, como se o próprio tabernáculo, ele se tornasse, além de tudo, além daquele espaço, além daquele lugar no espaço que ele já era, ele se tornasse ele próprio uma brecha no tempo também. E é por isso que aqui, em Levítico 24, logo depois de falar das festas, vem esse trecho sobre os utensílios, que na verdade está focando em tamid. Em tamid. Então, o que conecta os 3 elementos dessa paraxá, Emor, e aqui pata teimosita aqui. Então, o que conecta os 3 elementos desta paraxá, começa falando o quê? Dos sacerdotes. Aí vai para as festas e vai para os utensílios. O que conecta esses 3 elementos é a Kedushá. A Kedushá é a santidade, do conceito da palavra. A Kedushá no espaço, mas também a Kedushá no tempo. Compreendendo essas 2 dimensões, vamos assim dizer, né? E a Kedushá no tempo inicia com o quê? Falando dos Moadim, das festas, Levítico 23. Que aconteciam em grande parte onde? Fora do tabernáculo, certo? Eram fora do tabernáculo, relacionadas ao contexto do povo fora do tabernáculo. No Shabat, por exemplo, né? Fora do tabernáculo. Então ela começa com elementos fora do tabernáculo e ela progride para elementos dentro do tabernáculo, né? Por quê? Porque quando o Eterno fala tamid, 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 ele está expressando a vontade dele. E a vontade dele era que o povo estivesse com ele nesta brecha no tempo, tamid, para sempre, continuamente. Que é o que vai acontecer, né? Em breve, talvez, Bezrat Hashem, em breve. Essa é a vontade dele, que nós estejamos nesta brecha no tempo com ele para sempre, continuamente. Dizendo para nós que vocês vão celebrar as festas para vocês lembrarem de abrir brechas no tempo, lugares no tempo para mim, mas o meu desejo é que um dia estejamos todos nessa brecha no tempo para sempre. Tamid. Isso, as festas todas são Shabat, todos os dias de festa são considerados Shabats, né, os principais. O primeiro e o último dia das festas são maiores e assim por diante. São Shabbat, né? Por quê? Porque o desejo dele era esse, que a gente chegue, é esse, que nós cheguemos a esse tempo, que estejamos com ele tamid, continuamente, né? Então, esse deve ser o nosso foco. Esse deve ser o nosso foco. Só que eu já trouxe isso aqui, agora eu vou entrar um pouquinho no que eu trouxe no Erev Shabbat, no último Erev Shabbat, mas bem mais resumidamente.
muitas vezes, assim como Israel ao longo da história, nós também acabamos nos perdendo nos detalhes, nas restrições, nas regras, nas mitzvot, né? Fazer isso, não fazer aquilo, e assim por diante. E com isso, nós acabamos desviando o foco que deveria estar na essência desses dias e colocando o nosso foco nos afazeres. Não vou fazer isso, não, tenho que fazer aquilo, não, tenho que fazer ralar, não, eu não posso andar, não. Né? Temos pessoas que, infelizmente, chegam aos extremos. Porque, né, segundo foi determinado pelos rabinos, no Shabat eu não posso andar mais do que 600 metros. Então, se eu moro a mais que 600 metros de uma congregação, eu não vou lá porque eu tenho que ficar em casa para respeitar o Shabat. Eu não vou estar no serviço eterno porque eu preciso ficar em casa para respeitar o Shabat. Só que, qual que é o princípio do Shabat? Qual que é a essência desse dia? Por exemplo, né? Então, às vezes, colocamos as regras acima da essência, do que deveria ser o foco. E aí nós temos, na própria tradição judaica, lá no Talmud, tratado Yomá 85b, aí entrando um pouquinho especificamente em Shabat, o Rabi Yonatan ben Yosef. Os rabinos estão nesse tratado discutindo sobre detalhes referentes ao Shabat, e se, por exemplo, no Shabat, se alguém estiver correndo risco de vida, essa pessoa deveria ser deixada lá, porque no Shabat não pode fazer isso ou aquilo, e a pessoa ia perecer, porque o Shabat ninguém poderia ir lá socorrê-la. Aí vem o Rabi Yonatan ben Yosef e vai citar Êxodo 31:14 e vai dizer o seguinte: esse texto implica que o Shabat foi colocado em vossas mãos, não vós nas mãos do Shabat. Olha que interessante, né? Dizendo que não, em caso de pikuach nefesh, que é salvar uma vida, salvar uma alma, uma pessoa, o Shabat também pode ser transgredido. Não só pode, como deve ser transgredido, né? E qualquer outro mandamento deve ser transgredido, porque uma vida é muito mais valiosa, preciosa do que quaisquer mandamentos, certo? Isso que o Rabino está falando. Essa conclusão é que ele chega, que coaduna com o que nós temos na Brit Hadashah. Quando Yeshua é questionado por alguns dos Prushim, alguns dos fariseus, sobre o Shabat, porque ele porque olha lá, os seus discípulos foram lá pegar espigas de milho no Shabat, estão transgredindo o Shabat. E ele vai argumentar com eles e ele vai finalizar dizendo que o Shabat foi feito para o ser humano, isso aqui é a tradução do David Stern, tá? O Shabat foi feito para o ser humano e não o ser humano para o Shabat. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do Shabat. E eu deixei ali, em letra minúscula, Filho do Homem, porque, de novo, né, muitas vezes lemos, a maior parte das traduções, vão falar, Yeshua está dizendo que ele é o Senhor do Shabat. E não digo que não é, sim, pode ser. Né? Pode ser não, ele é. Mas, eu fui ler o comentário judaico do nosso já saudoso, David Stern, de abençoada memória. Ele fez um livro, quem não sabe, procure, aliás, é muito bom, Comentário Judaico do Novo Testamento. Né? Acho que esse é o título. E ele vai comentar sobre esse texto aqui, que, na opinião dele, quando Yeshua fala, o Filho do Homem é Senhor até do Shabat, não está falando dele. Está falando do ser humano, pelo contexto. Eu já falava, né? O Shabat foi feito para o ser humano e não o ser humano para o Shabat. Oi? Ben Adam. Em hebraico, Ben Adam é a expressão que Yeshua teria usado, ser humano, homem. Então, o homem é senhor do Shabat, no sentido de que vocês não devem ter o Shabat como senhor de vocês. O Shabat não pode se tornar senhor de vocês. Vocês é que são senhores do Shabat. Por quê? Porque o Shabat é uma brecha no tempo que vocês criam para o eterno. Ele está nas mãos de vocês, não o contrário. Né? Isso que Yeshua estava querendo dizer, provavelmente. Então, o memorial bíblico, nós falamos aqui de memorial no último, lembramos, né? O irmão Daniel comentou depois, acho que no último Shabat, o Navdalá, no Shiluv, né? Todos os Moadim, inclusive o Shabat, são chamados na tradição judaica de memorial. E o que é o memorial bíblico?
É para nós lembrarmos do passado, sim, né? Mas não é só lembrar do passado. Não é só lembrar em Pêssar, ok, o povo de Israel foi livre do Egito. Sim, claro, isso é a essência. Mas não é só lembrar do passado. É pensarmos no presente e vislumbrarmos o futuro. Esse é o memorial na palavra. Memorial ele reúne, por isso que ele é uma brecha no tempo. O tempo deixa de existir como nós conhecemos. E nós vamos vivenciar ali, tanto o passado, quanto o presente e o futuro. Assim como o próprio nome do Eterno. O tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei, nós traduzimos da melhor forma como Eterno. Mas, na verdade, nem essa é uma tradução exata. Porque o tetragrama reúne o quê? Né? O passado e o passado, o presente e o futuro. O nome do Eterno reúne isso porque ele é além do tempo. Ele está acima, ele que criou o tempo. Então ele está acima do tempo. Essa seria uma tradução exata, que não tem palavra em português para isso, né? Do nome do Eterno. E os Moadim, essas festas do Eterno, inclusive o Shabat, é isso. É como se esse dia se tornasse além do tempo. Então nós temos esse memorial que é lembrar do passado, pensar no presente e vislumbrar o futuro. Ao mesmo tempo, né? Eles criam essa brecha no tempo que nós conhecemos para reunir neles passado, presente e futuro. Então nós, obviamente, né? O Yaakov está falando então que no Shabat eu posso fazer tudo. Se eu estiver focando, que o dia é para o Eterno, eu posso fazer tudo, não tem nenhum problema. Não é isso que eu estou falando, né? Estou falando que nós sim devemos nos esforçar, né, para guardar e observar o Shabat e as festas todas da melhor forma possível, né? E por que eu falo da melhor forma possível? Porque nós estamos num país que, infelizmente, não nos favorece, né? Tanto com relação ao Shabat, com as festas. Um país que não entende a importância do Shabat, a importância das festas. Então, muitos irmãos, infelizmente, têm que trabalhar. Eu, por exemplo, hoje vou ter que sair daqui, vou ter que trabalhar, gravar, né? Outros irmãos também estão nesse mesmo contexto. Porque aí fora não entendem esse dia. Então, nosso país, nosso contexto não nos favorece observar esse dia e as festas de uma maneira plena, como é Israel lá, por exemplo, né? Gosto de citar o exemplo do elevador. Eu vou ter que citar de novo, porque dá tempo. Tá? Fomos na viagem lá com o Roxo, com a Estela, a irmã Regina e outros irmãos, né? Israel 2014. Ficamos nos hotéis. E no Shabat, no hotel, tem 2 elevadores nos hotéis. Tem o elevador normal, porque assim, tem turistas, né? Tem turistas de todo lugar do mundo. Então, eles têm o elevador lá normal, para quem quiser pegar o elevador normal. E tem o elevador de Shabat, para quem quiser observar o Shabat plenamente. Então, o elevador de Shabat é assim. Você não aperta nenhum botão. Ele vai parando de andar e andar automaticamente. Então, se eu estou lá no 12º andar, ele vem, eu vou entrar e ele vai descer. 11º vai parar. 10º vai parar. Vai parar de 1 em 1, até chegar lá no térreo. Ou pior, como aconteceu comigo lá. O hotel tinha, 25 andares. Pode ser que ele esteja subindo e não descendo. Então, você vai entrar no elevador e ele vai subir para o 13, 14, 15, até o 25. Daí vai descer tudo de 1 por 1 de novo. Ele vai parando automático, né? E eu fiz a questão de pegar o elevador de Shabat lá, não para ficar falando, né? Eu sou judeu. Mas porque, para mim, foi uma experiência muito grande de exercer paciência. É como se aquilo ali me trouxe, assim, realmente estou, né? Porque, assim, a gente está no nosso dia a dia, é aquilo lá, né? Mesmo na viagem, né? Era meio, a gente acordava, não, tem que correr aqui porque tem que sair com a van, não sei o quê. Era uma coisa meio assim, às vezes, né? Alguns dias. Então, quando era aquilo ali, me deu assim, ok, agora realmente estou assentando aqui. Estou, de fato, não me preocupando nem com a correria, nem com descer rápido lá para ir tomar café. Estou aqui e começava a refletir sobre as coisas, sobre a palavra, sobre as coisas do Eterno, e naquele elevador que ia parando de um andar. Então, tive essa experiência, né? Então, Israel, por exemplo, é um contexto que nos favorece. Se estivéssemos lá, e um dia, Bezerrat Hashem, o Eterno nos queira, nós estaremos, né? Lá, sim, nós temos um contexto que nos ajuda, né, a cumprir de uma maneira plena o Shabat e as festas, porque lá é o contrário daqui, você só não cumpre se você não quiser. Lá é o contrário, né? Lá você só vai transgredir se você quiser, porque tudo no Shabat, por exemplo, fecha, certo? Né? Tudo vira assim um deserto, assim, tudo fecha. Então lá é um outro contexto,
né? Aqui não. Então aqui nós buscamos fazer aquilo que nós conseguimos e podemos da melhor forma, certo? Que nós podemos alcançar. Só que nós não podemos perder o foco. O nosso foco tem que ser a nossa conexão com o Criador. Entender que nós, naquele dia, estamos abrindo um espaço, até de lugar, de certa forma, para Ele, mas também, principalmente, o espaço no tempo para estarmos com Ele. Né? Esse é o foco. Ele diz aqui em Levítico 23:3, só voltar rapidinho, ele diz ali, né? Olha lá o que ele fala. É Shabat para o eterno. Onde? Em todas as vossas moradas. Por quê? Como se ele dissesse assim, ó, me convidem para estar com vocês nas suas casas no Shabat. Eu quero estar com vocês nas vossas moradas. Me convidem para estar lá com vocês. Né? Esse deve ser o foco. E nos Moadim, nas festas, é como se ele falasse, venham estar comigo no meu lugar. Eu convido vocês para estar comigo agora no meu lugar. Né? Como se fosse assim. Então, todas as coisas, todas as mitzvot, todas as regras relacionadas ao Shabat e às festas que nós escolhamos e possamos cumprir, elas não devem ser o fim. Elas não podem ser o fim. Não podem ser o foco. Porque se elas se tornarem o foco, nós vamos nos perder. Como acontece, infelizmente, com muitos. Todas essas mitzvot, todas essas restrições, essas regras do Shabat e das Moadim e das festas, elas têm que ser ferramentas para nós. Nós temos que entendê-las como ferramentas que nos ajudam a chegar ao foco. Elas são ferramentas para nos ajudar a chegar ao foco. Tão somente. Ferramentas para nos auxiliar a chegar à essência do Shabat, à essência dessas festas, que é minha relação com o meu Criador, com o meu Pai Celestial. Certo? Eu estou aqui, eterno, abrindo um espaço no tempo para ti. E eu quero que tu estejas comigo e eu quero estar contigo. Né? Esse deve ser o foco. E todas as mitzvot têm que nos conduzir a isso e não tomar esse foco de nós. Amém?